Olá, dando continuidade à leitura da Bhagavad Gita, vamos agora ao verso 33, né? Estamos aqui estudando sobre a compreensão em modo de bondade, paixão e ignorância. Então, o verso 31 fala da compreensão que sabe distinguir o que é religião de uma irreligião, né? Onde a gente sabe e faz o discernimento, ou seja, o que é discernir? É você entender que isso é isso, isso aqui não é isso. É bom para mim, minha elevação espiritual, então está tudo certo. Não é bom para mim, então eu rejeito. Mas para isso, a gente precisa ter discernimento. E o discernimento vem da inteligência. A inteligência se alimenta de conhecimento, porque o conhecimento é a porta que abre a nossa oportunidade de ver, de entender e discernir entre o que é religião daquilo que não é religião, né? Então, esse aspecto é um aspecto assim, que nos traz essa oportunidade dessa compreensão. A compreensão no modo da bondade, a compreensão no modo da paixão e a compreensão no modo qualitativo da ignorância, que é aquela que não faz discernimento acerca de absolutamente nada e cai na vala da escuridão. Por quê? Porque a escuridão não tem luz e sem luz a gente não tem uma forma de enxergar melhor estando dentro dessa escuridão. E a única forma que tem, pelo menos para mim, na minha vida, no meu modelo de vida, é a leitura da Bhagavad Gita. É a tocha do conhecimento transcendental que abre os olhos para que a gente possa estar contribuindo com um mundo melhor, estar levando ao conhecimento das pessoas, pelo menos uma leitura, né? Onde eu vou estar ouvindo e eu vou estar fazendo esse serviço de ouvir acerca de Deus. Então, isso já é um serviço que eu vou devocionar a Deus. Por quê? Porque Deus precisa ser compreendido. E a compreensão só se dá através de escrituras realizadas em verdade e em bondade, né? Então, o verso 33, ele vai falar agora da determinação no modo da bondade, paixão e ignorância. O Namo Bhagavate Vasudevaya, o Namo Bhagavate Vasudevaya, o Namo Bhagavate Vasudevaya. Que o Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, nos dê essa permissão de fazer essa leitura. Ó filho de Pritá, a determinação que é inquebrantável, ou seja, aquela compreensão que não se balança e não se enreda na dúvida. Não se enreda na dúvida. Que através da prática de yoga, a prática de yoga significa união a Deus. Ganha muita firmeza, ou seja, quanto mais eu aprendo, mais firme eu fico no meu caminho de autorrealização da minha alma em direção à compreensão do absoluto, que é Deus, o Pai Supremo, né? E assim como controla as atividades da mente, porque a mente é descontrolada, então eu preciso ter um conhecimento para que eu possa controlar essas atividades da mente, da vida que temos e dos sentidos, porque mente, sentidos e falso ego é uma trilogia, mente, sentidos e falso ego, que nos arrasta para um cativeiro, né? E se a gente não tem essa firmeza, essa determinação inquebrantável de fazer hoje, amanhã, depois, de ler, explicar com muito amor, com muito respeito, sem se preocupar se alguém vai ouvir, se alguém... Eu fico muito feliz, né? Claro, quando eu vejo que houve algumas visualizações, porque eu sei que essas almas estão ouvindo, então isso me traz felicidade, né? E fazer com que essas atividades, elas possam estar na prática de yoga. A yoga eu me uno a Deus todos os dias através de leituras, através de cantar santos nomes, Mahamantra, né? De
ser e tentar ser uma boa alma neste mundo, né? E buscar essa firmeza através do conhecimento para que eu possa controlar minhas atividades, da minha mente, dos meus sentidos, né? E buscar essa determinação no modo da bondade. Vamos ver o que Srila Prabhupada nos diz aqui. O yoga, a união, é um meio para se compreender a alma de Deus, a alma suprema. Aquele que com determinação está bem fixo na alma suprema, concentrando sua mente, sua vida e suas atividades dos sentidos no Supremo, ocupa-se em consciência de Deus. Então, o que é que a gente faz? A gente ocupa a nossa consciência em outras coisas materiais. A gente se apega a vários fatores e a gente não tem essa compreensão, porque a gente não estuda a filosofia védica, porque a gente não estuda a Bhagavad Gita, porque a gente não busca essa compreensão para a nossa alma. Não estou aqui dizendo que o único caminho é a Bhagavad Gita, mas a Bhagavad Gita é a ciência suprema, a ciência de Deus, falada por Deus, é a prática da nossa alma, né? Para que a gente possa adquirir conhecimento, né? E assim, tal espécie de determinação está no modo da bondade, ou seja, determinação inquebrantável, prática de união a Deus, firmeza, controle dos sentidos, e essa determinação de nunca sair dessa determinação de estar no modo da bondade, para que cada dia mais eu me aproxime mais do Supremo. Verso 34. Mas a determinação pela qual a pessoa se atém está presa aos resultados fruitivos da religião, do desenvolvimento econômico, do dinheiro e do gozo dos sentidos, do prazer e da luxúria, é da natureza da paixão, ó Arjuna. Então, o Senhor Krishna está dizendo, queridas almas, se você está presa aos sentidos, ao gozo dos sentidos, aos resultados do seu trabalho, aos resultados da sua atividade econômica, você, alma, você vai estar presa à paixão. E na paixão, a gente não tem discernimento. O discernimento até vem para a gente separar o joio do trigo, como diz Jesus. Mas ele logo se perde. Por quê? Porque a paixão é pura ansiedade. A paixão é o medo, a paixão é que nos leva à ignorância. Então, se você não pratica yoga e união a Deus, você não busca entender o que é religião, o que não é religião, o que é para eu ter medo, daquilo que não é para eu ter medo, você fica confusa. E você sai falando um monte de besteira por aí, e ainda mais ensinando um monte de besteira a um bocado de gente, um bocado de alminhas que depende da sua fala, de ouvir. Por exemplo, uma mãe tem vários filhos e ela sai falando um bocado de besteira para esses filhos, porque ela não tem conhecimento acerca daquilo que ela precisa ter conhecimento, porque a gente só quer ter conhecimento material. E o conhecimento material, ele vai nos enredar na paixão e vai nos levar à ignorância. Mas se eu digo, não, peraí, eu preciso ter outro tipo de conhecimento, eu preciso estar mais perto de Deus, estar discernindo sobre as escrituras sagradas, sobre o que o Senhor Krishna nos fala na Bhagavad Gita, sobre fazer ou não fazer, ter medo ou não ter medo, estar preso ou estar liberto. Eu preciso compreender o que é religião verdadeira para não estar praticando uma religião falsa, né? Eu preciso sair dessa ilusão, eu preciso sair dessa escuridão, eu preciso estar na direção certa, porque a gente age na direção errada e bate de encontro um ao outro nesses resultados que não são resultados que nos levam à nossa paz e à nossa felicidade, essa felicidade da nossa alma, né? Então, é preciso que aqueles que se ocupem em consciência de Deus jamais se deixem levar por alguma outra atividade, mesmo que estejam enredados no mundo material, mas você, separa o joio do trigo, aquilo que é necessário para o meu crescimento espiritual e aquilo que não é necessário, eu, retiro do meu caminho. Verso 34. Mas a determinação pela qual a pessoa se atém aos resultados fruitivos da religião, do desenvolvimento econômico e do gozo dos sentidos é da natureza da paixão. É o verso que eu acabei de ler. Verso 35.
E a determinação que não pode transpor o sonho, o temor, o medo, a lamentação, a lamúria, o vitimismo, a melancolia, a ilusão, tal determinação ininteligente, ou seja, que não é inteligente, o filho de Pritá está no modo qualitativo da escuridão. Então, qual é essa determinação que não me traz resultados? É aquela que eu vivo dormindo acordado, é aquela que eu vivo sonhando acordado, é aquela que eu vivo com um monte de medos desnecessários, e se eu tenho meus medos, eu não trato meus medos com o caminho correto de buscar um profissional, de buscar um caminho para que eu possa me curar, né? Que eu vivo me lamentando, que eu vivo dizendo que todas as pessoas são culpadas e eu sou inocente, e que o que acontece comigo eu não mereço. Eu fico melancólico, eu fico depressivo, eu fico ansioso, né? Eu fico iludido, né? E aí essa determinação não é uma determinação de almas inteligentes em corpos condicionados, né? É uma falta de inteligência que nos leva ao cativeiro da escuridão, do modo da bondade, da qualitativo. Por quê? Porque aqui no modo da natureza material, a gente vive vibrando as almas nesse modo material, na bondade, paixão e ignorância. Só existem esses três modos. Uma hora você está na paixão, outra hora você está na ignorância, outra hora está na bondade. Preste atenção a vocês, que vocês vão conseguir discernir. Agora, para discernir, precisa estudar. Precisa buscar essa determinação da bondade para trazer esse estudo, para sair dessa ignorância e para que eu possa me elevar cada vez mais. Ninguém deve concluir que no modo da bondade não se sonha. Aqui, sonho quer dizer sono excessivo. Pessoas que vivem dormindo acordada. O sonho sempre está presente no modo da bondade, paixão e ignorância. Por quê? Porque quando a gente tem letargia, quando a gente não consegue agir para o nosso próprio bem, para o bem da nossa alma, a gente está dormindo acordado. E muitas vezes a gente está dormindo mais do que o suficiente, do que 6 horas de sono a 8 horas, numa cama. E ali a gente fica sonhando na ilusão e a gente se perde nessa escuridão. Então, o sonho, ele deve ser um sonho desperto. Ele deve ser um sonho inteligente, ou seja, ele deve abrir meus olhos para eu entender o que é isso, o que é aquilo outro, e não ficar me debatendo no modo da paixão, né? Ou seja, considera-se que a determinação daqueles que não podem deixar de dormir muito, que esse orgulho de desfrutar os objetos materiais, que vive sonhando em ser senhor do mundo material, e cuja vida, cuja mente e cujos sentidos têm essa ocupação, estão no modo qualitativo da ignorância, ou seja, a minha vida, a minha mente e meus sentidos estão apenas voltados para as coisas da matéria. Então eu não consigo discernir, eu não consigo entender. Eu vivo dormindo acordada, aí eu vou dormir porque eu estou cansada, e aí eu durmo mais do que deveria. Eu saio de noite e volto de madrugada, aí vou dormir de 5 horas da manhã, onde as pessoas saudáveis estão acordando. Então eu tenho que fazer umas remodelações na minha vida, para que eu possa ter hábitos saudáveis, para que eu possa sair dessa ignorância, né? Então, Krishna aqui, ele nos mostra essa determinação no modo da bondade, essa determinação no modo da ignorância e essa determinação no modo da escuridão. Ele nos fala nesses versos todos, nesses 2 vídeos que eu estou fazendo essa leitura, né? E a gente aqui, nessa ilusão, a gente não entende, porque falta conhecimento. E muitas vezes a gente tem alguns conhecimentos que também não nos despertam, porque não são os conhecimentos verdadeiros. Por isso que ele diz, a gente considera uma religião como fantástica, quando na realidade ela não traz resultados práticos e objetivos para a nossa vida. A religião é aquela que faz com que você mude, a filosofia de vida da inteligência faz com que você execute as transformações necessárias para que sua vida saia da escuridão e vá para a bondade. Mas entre a escuridão e a bondade existe a paixão. E aí você enredado nessa paixão, você precisa parar e dizer, peraí, eu preciso colocar
vida, né? Eu preciso colocar minha ação, meu trabalho, meus sentidos, minha vida, minha mente. Eu preciso me ocupar num trabalho que está em acordo com o que Deus escreve nas Escrituras Sagradas. E não ficar desanimado, letárgico, né? Então, para isso, eu preciso ter compreensão e determinação no modo da bondade. Compreensão e determinação no modo da bondade, né? Porque, além disso, é modo da paixão e ignorância. E esses modos da paixão e ignorância, eles não vão levar você para uma realização maior, que é a realização em Deus. Porque Deus não está nem na ignorância e Deus é simplesmente, eternamente cheio de conhecimento. E sem conhecimento a alma jamais atinge o conhecimento acerca de Deus e acerca do absoluto. A Bhagavad Gita traz esse caminho e Krishna aqui mostra essa compreensão e essa determinação nos 3 modos da natureza material. E assim vamos seguindo para os próximos versos, para que a gente possa adquirir esse conhecimento, a gente possa ouvir e a gente possa praticar para haver uma mudança para a bondade, que é o modo que mais se assemelha a Deus, nosso Pai Criador, e a gente possa se realizar em Deus e não na matéria, não nos sentidos, não numa mente desgovernada, não no trabalho desgovernado, mas numa compreensão que vai abrir essa luz. A luz acendeu, compreendeu, desenvolveu e buscou essa elevação. Com gratidão eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita.